Depois do acerto de Tite com o Cruzeiro, o Internacional focou as suas atenções a Paulo Pesolano. Mas tem algumas mudanças aí no mercado que podem fazer com que o Internacional tenha problemas para anunciar o nome do novo técnico. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Salve, salve, amigos! Salve, salve, galera ligada aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo. Siga nas redes sociais, @narradorrodrigo em todas elas. Vamos lá então, meus amigos. Vamos falar então sobre agora o Internacional. Vamos falar sobre o Colorado. Isso porque o Internacional, ele ainda não anunciou o técnico para 2026. Eu estou gravando esse vídeo às 22 horas e 29 minutos desta quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. Aliás, hoje se completa 19 anos da maior conquista do Esporte Clube Internacional, que foi o Mundial de Clubes lá em 2006, quando o Internacional derrotou o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, do Deco, do Puyol, do Vitor Valdez, aquele melhor time do mundo naquele momento, com o gol de Adriano Gabiru. Fecharam parênteses. Vamos lá, então. Bom, nesse momento de negociações, daqui, dali, enfim, surge muita informação. A informação que surgiu na segunda-feira era de que o Tite estava encaminhado com o Cruzeiro, de que ele iria acertar com o Cruzeiro. Outras fontes, na sexta-feira, disseram o seguinte, que já havia um acerto do Tite com um time de primeira divisão. E aí, claro, apareceu o nome do Inter, mas o acerto do Tite já era com o Cruzeiro. Houve a negociação, escutou a proposta, mas acabou não aceitando, ele foi lá para o time do Cruzeiro. Bom, depois do anúncio oficial do Cruzeiro, o Inter já foi buscar o seu plano B. Na segunda-feira surgiu o nome do Paulo Pesolano, técnico uruguaio, 42 anos, ele teve passagem aí por clubes mexicanos, pelo Pachuca, teve passagem também pelo Liverpool do Uruguai, pelo Real Valladolid, também pelo Watford da Inglaterra, lá jogando a segunda divisão do campeonato inglês. O Paulo Pesolano está no Uruguai, né, tá de férias, está sem contrato, né, está esperando aí alguma proposta, e ele nessa última terça-feira concedeu uma entrevista lá, falou da proposta, da procura, né, do Internacional. O Internacional chegou muito forte nele, sinalizou que gostaria de contar com ele. Ele ainda não bateu o martelo, segundo as palavras do próprio Paulo Pesolano, e disse que tem também algumas sondagens por parte do futebol europeu. É claro que depois de tudo que aconteceu com o presidente Alessandro Barcelos, né, de todas as ingerências que ele acabou fazendo ao longo desses anos em que ele está no Internacional, obviamente que qualquer tipo de demora que ele tiver para selar um negócio, para fechar uma negociação, vai gerar muita confusão, vai gerar muito burburinho, vai gerar muita reclamação. É normal, é do jogo, né? O presidente está ali no seu papel. E é aquilo que ele sempre diz, né? O Inter tem o seu tempo, mas às vezes o tempo acaba ficando escasso, ou o Inter demora demais para tomar a decisão, e aí quando demora demais para tomar a decisão, vem o outro, passa e leva tudo que tem pela frente. Foi o que aconteceu com o Tite, né? E aí a questão do Tite, né, algumas informações aí, não é muito a questão de valores, até porque o Inter chegaria no valor que o Tite pediu. Mas só que aí também tem a questão de projeto, o Inter não tem competição sul-americana para disputar, então o Cruzeiro tem Copa Libertadores para disputar, chega com possibilidade de investimento alto, montar um time daquilo que o Tite gosta de montar, e principalmente para ser protagonista. O Inter vai ser um coadjuvante ou até mesmo um figurante em 2026 por conta de toda a sua dificuldade financeira que tem. Então, a escolha era óbvia, né, gente? Não vamos ser iludidos e acreditar que o Tite acabou escolhendo o Cruzeiro somente por causa da grana. Também tem papel fundamental da grana, né? Ele vai ganhar 2,5 milhões só ele, 2,5 milhões por mês, chega aí quase a 5 milhões de euros
anuais para o Tite, é muita grana, é muito dinheiro, só para ele, tá? E sem contar a comissão técnica, que segundo algumas informações lá de Belo Horizonte, a comissão técnica giraria em torno de 3 milhões e meio de reais. Então é muita grana mesmo, é muito dinheiro que o Cruzeiro está investindo no Tite, na sua comissão técnica, e também está investindo para 2026, com um ano em que o Cruzeiro chega para lutar pelos principais títulos, não só a nível nacional, mas também chega para ter um papel importante na Copa Libertadores da América. Superado o Tite, Paulo Pessolano, só que o problema é que são as notícias que estão envolto do Internacional. Bom, o Inter foi executado na Justiça por conta, né, da venda do Bruno Fux para o CSKA Moscou. O Inter tinha que repassar um valor de 20% para a empresa que detentia esses 20% do jogador, não passou, e aí agora o Inter foi ajuizado, tem que pagar 30 milhões de reais para essa empresa, então ainda está na negociação. Ainda está essa negociação. Beleza? Então tá. E a outra informação que acabou surgindo é da possível venda, né, do Ricardo Matias por 8 milhões de euros. Ricardo Matias deve estar saindo do Internacional por 8 milhões de euros. O jogador que tem 60% dos seus direitos federativos pertencentes ao Internacional, e os outros são divididos entre o próprio atleta e também a Ferroviária de Araraquara. O Al Ahly da Arábia Saudita é o time que está de olho no Ricardo Matias, que é um cara que vai completar 19 anos recém. Teria, então, um futuro bem interessante aí pela frente. Mas, enfim, né, o Inter está na dificuldade, está precisando de dinheiro e vai ter que fazer algumas escolhas para a próxima temporada. Mas o principal fato é que o presidente prometeu até a quarta-feira o anúncio do técnico, e até o momento não há um anúncio do Paulo Pessolano. Na manchete eu disse que algumas movimentações no mercado poderiam atrapalhar o Internacional na tentativa do Paulo Pessolano. Antes de fechar com o Tite, o Cruzeiro chegou muito forte também no Paulo Pessolano. Era intenção de alguns dirigentes do Cruzeiro ter o Paulo Pessolano. Fizeram uma enquete lá em Belo Horizonte e a torcida queria o Paulo Pessolano. A torcida gosta do Paulo Pessolano, só que ele acabou sendo preterido em relação ao Tite. Na noite dessa quarta-feira, nós tivemos o anúncio da saída do Davide Ancelotti, né, ou Ancelotti, né, como gostam de dizer os italianos. Ele não é mais técnico do Botafogo, tá? E aí, meu amigo, naquele negócio em que tu tá quase certo com um técnico e aí um time muda, né, o técnico já começa, obviamente, a surgir aquela pulga atrás da orelha do torcedor e até com justiça, né? Porque o torcedor está meio ressabiado em relação a todas essa demora que a direção do Inter tem para tomar as suas decisões. Mas, enfim, até o momento, a direção não anunciou, esperou para o dia 17 para anunciar o Abel Braga como novo diretor técnico do Internacional, mas o Inter ainda está em negociações com Paulo Pessolano e agora é o ficha 1. Não se fala em outros nomes, até porque o Odair já deu sinal verde lá para o Atlético Paranaense, o Eduardo Barba Domingues não deu nenhuma sinalização de que poderia não renovar com o Estudiantes de La Plata, tendência que ele renove com o Estudiantes de La Plata, e aí os nomes começam a ficar escassos. Ariel Holan, será que alguém falou o nome da Ariel Holan? Pô, já vi gente falar no nome do Mano Menezes. Nessa quarta-feira teve um evento da SEG, o Mano Menezes esteve presente, inclusive houve um registro de uma conversa entre o Alessandro Barcelos e o Mano Menezes. Era só o que me faltava, né? Era só o que me faltava. Mas, enfim, né? Enquanto o Inter não bater o martelo, enquanto o Inter não decidir quem será o técnico, vai ficar essas informações desencontradas e, principalmente, o torcedor vai ficar muito apreensivo em relação àquilo que o futuro lhe aguarda. Já foi muito difícil, já foi muito angustiante
esse ano de 2025 por conta, né, de o Inter se criar uma expectativa, ser campeão gaúcho, se tinha uma expectativa de um protagonismo a nível nacional e internacional. O Inter cai nas oitavas da Copa Libertadores da América, o Inter cai nas oitavas da Copa do Brasil e o Inter passa uma vergonha gigantesca no Campeonato Brasileiro, só se salva depois de um grande milagre que acabou acontecendo, onde os astros acabaram se alinhando e o Inter conseguiu permanecer na primeira divisão. Então, o presidente ele vai ficar com toda essa desconfiança por parte do torcedor. Hoje, o torcedor não tem nenhuma confiança no presidente do Internacional e com razão, tá? E com razão, porque o presidente ele sempre demora para tomar as suas atitudes. Beleza, pessoal? Então tá, te inscreve aí no canal, ativa aí as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!